Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Começando mais um programa Me'av Lev Ben, com um novo ciclo de leitura da Torá, Sefer Bereshit, ano 5777. Estamos lendo o Bereshit e agora vamos para a quarta, quinta e sexta leitura dessa parashá, quarta, quinta e sexta ariá, ok? Sempre explicando para vocês que esse é um programa que não é proselitista, é um programa feito especialmente para meus filhos, Gabriela Dodani, o Gabriel Kalev, Ariela Hesed e os outros filhos que virão. É um programa para falar sobre Parashah Shavua, nenhum contexto de proselitismo, mas qualquer outra pessoa que queira estudar, queira utilizar esse vídeo, fique à vontade. Dessa maneira iremos nos sentir gratos e realizados por estar contribuindo com o conhecimento da palavra, do Humash, né? E que brevemente, em nossos dias, Mashiach venha, que o conhecimento de Deus preencha toda a face da terra, assim como as águas cobrem o mar. Vamos fazer a brachá da leitura da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol chamim venatan lanu et torah. Baruch atah Adonai, notei haTorá, amém. Quarta leitura, vem falando sobre a expulsão do jardim do Éden. E começa, e Deus Todo-Poderoso disse: o homem se tornou único no mundo inteiro, já que ele tem conhecimento do bem e do mal, diferente dos animais. Agora também há temor de que ele possa estender a sua mão e tomar da árvore da vida e comer dela, e assim ele poderá viver para sempre e desencaminhar os outros, pois eles poderão pensar que ele é um Deus. Bom, aqui existe agora a narração sobre a expulsão do homem da mulher do Jardim do Éden. Antes disso, nas outras aliotas eu tinha falado sobre a queda do homem, né, que o homem pegou e comeu da árvore, e aí a serpente disse a Eva: sereis como Deus. E aqui eu sempre trago um ensinamento para mim que eu tive desde criança. Eu pensava nisso, eu pensava, poxa, mas por que Rava e Adam comeram? Quando a própria serpente disse: vocês serão como Deus. Aí eu sempre dava essa resposta: poxa, quem é o filho que não quer se tornar como o pai? Ainda mais se o pai ele é uma boa pessoa, o pai ele é uma figura que os filhos têm como uma referência. Poxa, eu quero ser como meu pai, eu gostaria de ser como meu pai, se meu pai tem boas referências. Então qualquer filho quer ser que nem um pai. Então acredito que Eva, naquele momento, quando ela pegou ali, ela disse: poxa, quem que não quer ser como Deus? Eu quero, e foi lá e comeu. Então ali o motivo que levou também não é um motivo de usurpação do poder de Deus, mas é algo de querer um sentimento puro de querer realmente se parecer com o Eterno, com o nosso Pai Celeste. Bem, e aqui vem continuando narrando sobre a expulsão do homem, porque o homem saiu porque ele poderia comer, né, e viver eternamente errando. Então não seria essa a visão ideal, né? Mas sem que ele fizesse techuvá. E aí o Todo-Poderoso, então, por isso, expulsou do Jardim do Éden. Aqui a gente pode deduzir também que o mundo inteiro não era um paraíso, como as pessoas dizem, pensam, mas o judaísmo diz que existe apenas uma parte, que é o Jardim do Éden, mas o mundo inteiro não era um paraíso. Expulsou e aí colocou então ali no caminho da árvore da vida, querubim, ok, que protegiam o caminho. E aí por último vem agora a história de Caim e Hevel, Caim e Abel, conhecido, ok, e fala que Caim ele foi adquirido, disse então adquirir Canit, um homem com um parceiro com Deus, ok, e aí Caim nasceu, depois nasceu seu irmão. Alguns midrashim dizem, né, em outros livros, em outras versões, dizem que a Caim, quando ele nasceu ele e uma irmã gêmea. E aí, quando a Hevel nasceu ele e mais duas irmãs gêmeas. Então nós já tínhamos aí já tínhamos 5 pessoas, 6, 7 com Caim, com Adam e Rava. E aí fala que depois, no final do tempo, Caim tornou-se lavrador, né?
e depois de um tempo ele trouxe do fruto da terra uma oferenda ao Eterno. No caso, Abel, Revel, se tornou pastor e ele levou o melhor da premissa e etc. Aqui existe algo muito interessante que fala sobre o seguinte: eu sempre dou uma de advogado de Caim, eu dou advogado. Qual foi a missão que Deus deu ao homem? Deus disse para o homem que o homem deveria cuidar e labrar a terra. E o que o Caim fez? Caim se tornou um lavrador. Caim era aquele que estava mais cumprindo com a ordem, entendeu? Com uma das mitzvot que Deus tinha dado no início de Bereshit, que era cultivar e guardar a terra. Então Caim, ele estava fazendo aquilo que era certíssimo. Ele estava fazendo da terra em outros locais, plantando, sendo um parceiro com Deus. Ok? Revel, o Abel, por outro lado, não estava cumprindo com um papel secundário, que era de cuidar também, mas cuidar dos animais, mas não eram de todos os animais. Ele não estava fazendo com que a terra se tornasse um jardim do Éden. O erro aqui, diz alguns dos nossos sábios, que Caim trouxe um fruto da terra. Alguns sábios vão dizer, como Rashi diz, que o fruto que ele trouxe fosse linho. Ele sabia que o linho era um dos produtos mais nobres que existia. E ele trouxe o linho. Só que ele não trouxe o melhor linho, ele trouxe o linho. Ele pensou e disse: poxa, se o linho já é o top do produto, eu não preciso escolher o melhor do produto, já é melhor do que uma ovelha. Abel, por outro lado, ele trouxe o melhor das suas ovelhas. Então isso desagradou em parte ao Eterno, e por isso que foi aceito, na realidade, a oferenda de Revel, de Abel, e não de Caim. Aqui demonstra o seguinte: Deus não está muito preocupado com o teor aliás, com o teor não, mas com o produto em si, mas sim com o significado desse produto. Okay? Não adianta você dar $1 milhão para uma instituição de caridade judaica, se aquilo está te sobrando, e aquela pessoa que necessita tanto, e ela vai lá e dá R$1, dá R$10, mas ela fez o esforço, ela dá R$100, ela fez trabalhos, ela juntou e fez com todo esforço para ajudar aquela instituição de caridade. Então olha a diferença está na essência. Não é você ter R$1 milhão e está sobrando, você vai lá e dá, ok, dá por dar, ok? E aquela pessoa que fez o esforço com todo o carinho ali para dar. Então acho que a diferença está nisso daí. A gente pode aprender que não basta apenas dar algo que é de valor, mas saber como dar aquilo que é de valor. Caim deu o melhor, que foi o linho, mas não o melhor linho. Então aqui a gente aprende também que nós devemos nos esforçar para fazer o melhor, não só dar o melhor, mas dar o melhor e fazer dar o melhor. Então é isso que aconteceu. E aí fala depois sobre depois que a oferenda de Caim não foi aceita, e aqui fala que na realidade ele começou a ter alguns problemas interpessoais com ele, né? O semblante dele estava caído. O próprio Eterno fala: por que o teu semblante está caído? Significa que o Eretz Hará, a sua má inclinação, vai estar todo dia na sua porta, mas cabe a você mesmo dominar. E quando eu disse que eu sirvo às vezes de advogado de Caim, eu fico pensando: imagina só se Caim tivesse dominado o Eretz Hará dele, a inveja ou a raiva, alguma coisa assim. Quão frutífero seriam as obras de suas mãos, e a história da humanidade poderia ser outra hoje também, porque o que foi que aconteceu? Ele, na realidade, estava cumprindo o papel. Abel não estava fazendo o papel principal, que era de cultivar a terra, mas de guardar apenas dos animais. Então, olha quão bom. E aí diz que ele acaba então se levantando contra o seu irmão, ele mata. Alguns outros midrashim vão dizer que Caim estava discutindo se existiria redenção final ou não, se os mortos iriam ressuscitar ou não, e aí foi uma desculpa ali e Caim acabou se levantando contra o seu irmão e matou. Outro midrash vem falando que eles estavam discutindo sobre quem iria ficar com as mulheres, já que ele tinha nascido com uma e Abel tinha nascido com duas, e etc. E depois disso vem falando, já a quarta ali aqui já vem falando sobre a descendência. Caim conheceu a sua mulher depois que o Eterno colocou um sinal. Existe aqui uma pergunta muito grande, né? Depois que ele fala o seguinte, né? Deus, depois que ele acaba matando a Abel, Deus pergunta para ele: onde é que está o teu irmão? Ele fala: eu por acaso sou o guardião do meu irmão? Aqui tem um ensinamento muito interessante, que não existe algo mais nocivo do que uma pessoa que não se importe com o seu próximo. Nós não devemos puxar essa parte para Caim, nós devemos sim nos importar com o nosso irmão, nunca pensar
que eu sou guarda do meu irmão, nós devemos nos aproximar e sermos responsáveis um pelos outros. Você pelo seu irmão por você, sua irmã por você. Então nós devemos nos preocupar sim com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com o nosso próximo. Ok? E aí depois disso, diz que o Eterno colocou um sinal em Caim, porque Caim disse que o pecado dele era tanto, me lança da face da terra. O Eterno disse, não é por aí assim não, calma, existe um processo, você vai passar por um processo. E um dos nossos sábios dizem que foi um dos nomes do Eterno que foi colocado na testa dele. Então os animais, quando viam, não acabavam matando, agredindo ele, porque ele tinha o sinal que revelava que ele não poderia ser tocado, um dos nomes de Hashem. Eu já vi um outro rabino dizendo que Deus criou, quando diz que Deus criou um sinal é uma letra, ele acabou criando, um rabino uma vez disse que era um cachorro, que era um cão que foi criado, por isso que o cão é o melhor amigo do homem, para proteger o Caim ali de ataque de outras pessoas, de animais, então é um cão que era o parceiro dele. Mas são explicações midrashos e midrashos. A quarta aliá começa então falando aí sobre o que ele conheceu sua mulher, como conheceu, ele foi até de Nod, conheceu a sua mulher, existia um outro povo lá, já existia outras pessoas, nossos sábios vão dizer que era uma das irmãs dele, tá? Isso não tem nenhum problema. E aí fala sobre que então ele então deu à luz a Hanor, né? Caim, e Caim deu o nome da cidade do filho dele, Hanor, e o Hanor teve um filho, Irade, e aí teve o seu filho Mehuyael teve um outro filho, Metushael, e aí depois de Metushael teve um filho que era o conhecido, o Meler, né? E esse Meler desposou essas duas mulheres, uma se chamava Ada e a outra Sila, né? E Ada deu à luz a Yaval, e aí vem falando que esse foi o pai daquele outro. Enfim, aí eu só sei que no final da situação Lemer disse que tinha matado duas pessoas, né? Ou seja, ele tinha acabado de matar Caim e Tuval Caim, que era o filho de Caim. Por que ele matou? Porque ele era cego, ele era caçador ali, ele olhou bem, achou que Caim era um animal, acabou matando um Caim sem querer, e quando se virou acabou matando Tuval Caim, e ele fala para as mulheres deles, para elas não deixarem ele, para continuarem casadas, falou, se Caim que matou premeditadamente, teve aí um nível de misericórdia, né? Será castigado 7 vezes, né? Não será castigado 7 vezes, enfim, Lemer falou, quanto mais a benevolência vai cair sobre a minha vida nas gerações que virão, se eu não matei premeditadamente. Então, na realidade, aqui ele estava tentando convencer as suas mulheres de voltarem a voltar a ficar casada com eles, ok? Que para elas se despreocuparem que não iria cair essa maldição sobre as primeiras gerações. E aqui fala porque elas se separaram dele. Aqui é interessante, algum Midrash fala que eles se separaram, elas não quiseram ficar com ele, e aí ele foi lá falar com Adão ainda naquela época estava vivo, diz o Midrash, e Adão pediu que voltasse, que elas voltassem a ficar com ele casada, e que estaria tudo bem, que eles não iriam sofrer as punições naquele primeiro momento. Aí elas se rebateram e disseram que não iriam voltar, porque ele tinha se separado de Rava, de Eva, e aí depois ele voltou. Olha que interessante os Midrashim, e aí ele ficou meio acuado e disse, não, voltem que dá, ou seja, elas acabaram empeitando ele, colocando, né, disseram, você manda a gente voltar, mas você não voltou com Eva. E aí depois, por isso que fala, a partir do sexto, da sexta aliá, né, que Lemer foi e na realidade Ada e Tzila, ele falou, ouçam minha voz, né? Se Caim que matou Lemer, né, ele fala, nela que matou sem querer deverá ser vingada após 77 gerações, a benevolência seria maior. E logo depois desse acontecimento fala novamente que Adam conheceu sua mulher de novo e ela deu à luz a um filho que chamou Shet, dizendo, porque Deus concebeu-me Shat, né, outra semente no lugar de que revela que Caim matou. Então interessante que esse Midrash tem um pouco a ver, porque fala que ele poderia ter tido filhos durante esse tempo todo, mas só foi ter novamente esse novo filho que foi Shet depois desse acontecimento. Okay? Então aí fala, vem contando então as gerações de Shet, vem contando as gerações de Caim, e aqui fala justamente que a geração de Caim foi desaparecendo, né, enquanto a de Shet foi prosperando. E aí por último, depois já na sétima aliá, na sexta aliá, no final da sexta aliá, então
vem falando justamente sobre os descendentes de Adão, né? E fala que Hanor, lá no capítulo 5, versículo 24, Hanor caminhou com Deus. Aqui é interessante que existe a figura desse Hanor aqui. Hanor era um homem normal, descendente de Adão, mas diz que ele caminhou com Deus, mas ele não poderia, mas como ele poderia facilmente ser mal influenciado, por isso Deus o salvou, levando antes da hora, e ele não mais existiu mais nas imediações, porque Deus o levou. Existe uma história que termina a sexta aliá, ok? Eu vou fazer a brachá, que a gente volta no outro programa falando sobre a sétima e uma fitir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayu lanu betochenu. Baruch atah Adonai notei haTorah. Amém. Existe aqui a questão desse Hanor. Na realidade, a partir daquele momento, a humanidade começou a se perverter, começou a acreditar em deuses, e a idolatria começou a crescer ali. Eu vou explicar daqui a pouco o que foi que aconteceu. E o Hanor, ele poderia ser então influenciado, por isso que diz que Deus o tirou e tomou. Em algumas versões dizem que ele foi arrebatado, que ele foi levado aos céus diretamente, que ele não morreu. E outros dizem que não, que ele morreu sim, assim como Moshe morreu, ele também morreu, ninguém subiu aos céus, entendeu? E ele foi apenas tirado dessa localidade e levado, ou seja, foi arrebatado, levado para uma outra localidade para que ele não se pervertesse, ok? Mas diz que ele foi salvo porque ele andou com Deus, ele perseverou em andar com Deus, ok? Assim como Abraão andou com Deus, assim como Davi andou com Deus, então existe eu acredito, aqueles que andam com Deus, Deus salva. É essa a mensagem, tá bom? E aí, por último, a gente vai ler no próximo programa, então, a sétima aliá e uma fitire, que vai falar justamente sobre o final dessas gerações aí e a corrupção moral do homem, ok? Shalom Aleichem, Lechetraot.